Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nessa mensagem. Você que está chegando no canal, eu peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Eu, anteriormente, num outro vídeo, eu comentei sobre o projeto de aconselhamento que eu estaria fazendo e disponibilizei o e-mail. Obviamente, a palavra ela nos diz que aquilo que de graça aprendemos, de graça ensinamos. Então, logo, o valor do investimento ele não é referente ao ensino da palavra nesse projeto de aconselhamento, ele é referente à disponibilidade do meu tempo. Então, eu vou estar disponibilizando também aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, um e-mail. Esse projeto de aconselhamento ele será feito após o contato do irmão, da irmã, será feito via WhatsApp, por chamada de vídeo. E é o que é, de fato, um aconselhamento, de fato, é uma troca de experiências, uma estratégia para que você possa enfrentar o teu processo e de uma maneira bem específica, e isso tudo baseado naquilo que é a palavra de Deus, que para nós ela sim é a nossa bússola, ela sim é o nosso guia para que possamos enfrentar os desertos da nossa vida. O texto base da nossa meditação, nessa manhã de terça-feira, vai estar lá no livro do 2 Samuel, capítulo 19, no versículo 42. A palavra diz assim: Então responderam todos os homens de Judá e os homens de Israel, porquanto o rei é o nosso parente, para os homens de Israel, porquanto o rei é o nosso parente, e porque por conta disso vós vos irais? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? O texto aqui ele fala de um embate, uma discussão que estava acontecendo entre os homens de Israel e especificamente os homens de Judá. Mas por que isso estava acontecendo? Davi, ele era um rei, e ele era o rei do momento aqui, e ele era da tribo de Judá. Só que aconteceu aquela revolta do seu filho Absalão. Ela tinha terminado aquele período de guerra civil, de revolta, onde o filho de Davi, chamado Absalão, ele tentou tomar o trono de Israel. E aí Davi, ele não confrontou, né? Ele fugiu, atravessou o Jordão e foi embora, junto com aqueles que eram fiéis, junto com aqueles que estariam próximos dele, que havia uma fidelidade para com o reinado dele, aqueles que não aceitariam Absalão como rei. E aí, quando aconteceu a batalha, Absalão foi morto por Joabe e Davi retorna nesse caminho de volta, os homens de Israel questionam. Eles estavam muito irritados, né, incomodados com os homens de Judá. E esse questionamento, essa discussão se dá porque, de fato, né, os homens de Judá eles se mostraram nesse período todo muito fiéis a Davi. Eles não abandonaram o rei Davi. E eles disseram aqui, olha, porquanto o rei é o nosso parente. Mas, claro que isso não proporcionou, e eles falam isso, né? Eles dizem, olha, nós não comemos a custa do rei, ele não nos deu presente, mas ele é o nosso parente, nós o amamos, ele saiu da tribo de Judá. Então, essa fidelidade para com o rei, ela foi muito grande. Ela foi muito grande, né? A fidelidade deles para com o rei Davi. E isso provocou a ira dos demais homens de Israel. Agora, quando nós pegamos esse texto de Davi e a revolta de Absalão, também a fidelidade dos de Judá, e nós aplicamos isso para a nossa vida, não é muito diferente, né? Porque quando nós passamos por alguma situação de humilhação, e Davi foi humilhado demais, Davi desce de Jerusalém, vai lembrar que Jerusalém fica num lugar alto, ele desce como que fazendo um caminho de humilhação, ele atravessa o Jordão já significa isso, aquele que desce é o nome do rio, e atravessa o Jordão, ali no processo de humilhação. Nesse processo, muitos o abandonaram, muitos, pessoas que estavam próximas dele, pessoas que de fato eram seus parentes, né? Como por exemplo Aitofel. Aitofel era parente da sua esposa, da esposa de Davi, de Betseba. Então ele se rebelou, ele traiu Davi, ele foi para o lado de Absalão, ele foi para o lado do filho de Davi que estava criando aquela rebelião e usurpando o trono do pai. Então parentes mesmo de Davi se rebelaram contra ele, mas o povo de Judá continuou fiel. O rei é o nosso parente. Essa foi a expressão que eles utilizaram. Então,
quando nós vivemos esses processos de humilhação, é interessante, né? Porque às vezes quem está mais perto de nós, pessoas que conhecemos, pessoas que amamos, pessoas que respeitamos e que ao longo da nossa vida contamos com elas. Mas em alguns momentos de humilhação, em alguns momentos de luta, de provação, essas pessoas também nos viram as costas. E às vezes são pessoas da nossa família. Às vezes são pessoas que nós, e aí vem a grande decepção, porque eram pessoas que contávamos com elas. Eu sempre dou o exemplo de Paulo, quando ele foi preso, e ele diz assim, aí ele foi levado ao tribunal, e ele diz, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, ninguém esteve comigo, ninguém, mas o Senhor esteve comigo. O Senhor não me abandonou, Ele me assistiu. Eu lembro que quando eu iniciei um processo do meu deserto, né? Ali naquele estado onde tudo dava errado, e aí você passa por eu vivi um processo de divórcio, e aí a dissolução da família, logo fui afastado das funções da igreja também, e aí desemprego, e aí como a imunidade ela despenca nesse processo, quando essas coisas acontecem na nossa vida, logo abre-se uma porta para enfermidades. E aí eu comecei a ficar doente. Emagreci 30 quilos e comecei a ficar doente. Então uma coisa foi levando a outra. E ninguém, praticamente ninguém veio aqui. Certo, é claro, pessoas que mais próximas, né? Mas quando eu digo ninguém, por exemplo, em relação à igreja, da igreja ninguém veio. Ninguém. Era uma igreja que não era um membro novo. Eu estava há mais de 20 anos na mesma igreja. E ninguém foi visitar. Pessoas, isso causa uma certa tristeza no início ali, quando a gente vive isso. E a gente olha e a gente fala, poxa, mas fulano, ciclano, eu pensava que essa pessoa viria, eu pensava que essa pessoa ia me apoiar, ia estar do meu lado, ia me ajudar, ia estender a mão, dar uma palavra amiga. Mas não. Davi viveu isso. Muitos que eram próximos se afastaram. Outros aproveitaram aquela oportunidade para o expor, como Simei. Quando Davi está passando ali pelo Val do Jordão, Simei joga a terra, começa a ofender, insultar o rei Davi. E Davi fala, olha, tu não será tido por inocente. Não será tido por inocente. Mas Davi poupa, nem faz nada. Então, nesses momentos, realmente, poucos são aqueles que se aproximam. Poucos agem como Judá agiu. A tribo de Judá falou, o rei é o nosso parente. O rei é chegado. Nós somos próximos do rei. O rei é da nossa família. Nós estaremos com Davi. E essa é a surpresa grata, né? A boa surpresa. E às vezes nós descobrimos pessoas que agem como Judá. E também essas pessoas nós não esperávamos que agissem assim. Pessoas que acabam se tornando nossos parentes, que às vezes nem são, hein? Mas se aproximam, né? O parente aqui é isso, é o sentido de aproximar, de se achegar. Pessoas que antes não tínhamos nem talvez intimidade, contato, amizade assim. E são verdadeiros enviados do Senhor para nos abençoar com palavras, com fortalecimento, com assistência. Nos levantar de uma posição de dificuldade, de humilhação. Davi viveu isso e ele foi humilhado, mas também foi exaltado. E durante a sua exaltação, ele não poderia deixar de fazer diferente, não poderia fazer diferente. Ele olhou para a tribo de Judá. E a tribo de Judá sempre foi ali recompensada por conta, sim, dessa fidelidade em tempos de crise. O Senhor vai estar levantando vidas para que esteja do teu lado no meio dessa provação. Deus vai estar levantando vidas, Deus está levantando e colocando pessoas no seu caminho que possam te apoiar no meio da luta. Pessoas que vão te dar conselhos da parte do Senhor, conselhos de edificação, que vão fazer você parar quando estiver para tomar atitudes erradas, que vão fazer você avançar quando você estiver pronto a desistir de tudo. Deus coloca pessoas na nossa vida, pessoas que antes não eram achegados, mas que se transformam em verdadeiros parentes. Pessoas que estarão do seu lado no meio desse processo, te dando cobertura espiritual em oração, em palavras, em conselhos. Pessoas que serão bênção para ti. Nos piores momentos, nos momentos de maior dificuldade, Davi teve os seus valentes, Davi teve em Judá os seus parentes.
E você também vai ter. Você não ficará sozinha, sozinho. O Senhor é contigo. E o Senhor mandará pessoas para atravessar o Jordão, para viver esse processo doloroso de humilhação e de sofrimento, mas que também um dia se transformará num processo de exaltação na sua vida, para mostrar o poder de Deus nela, como que Deus transforma cenários. Descansa sobre essa palavra nessa manhã de terça-feira. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.